Olá! Neste primeiro vídeo eu vou apresentar os tipos de postes, equipamentos e outros elementos cruciais que devem ser registrados para a elaboração de um projeto técnico de compartilhamento de infraestrutura das concessionárias de energia para as empresas de telecom. O objetivo deste vídeo não é aprofundar nas especificações técnicas da rede elétrica, mas sim capacitá-lo a identificar cada componente da rede, facilitando a realização de anotações. O que diferencia o poste da concessionária é a presença dos seguintes elementos: rede primária, rede secundária e luminárias. Não é necessário que todos estes elementos estejam presentes simultaneamente. Pode haver casos que apenas um desses componentes esteja presente, e ainda suas disposições podem variar em relação a estes exemplos apresentados. Além disso, nos próximos slides exploraremos outros equipamentos relacionados à rede elétrica. Veremos a seguir algumas variações e como diferenciá-las para poder fazer as anotações, pois o poste tem diversos tamanhos e pesos de acordo com a disposição da rede elétrica, a altura, que é apresentada em metros, e o peso em decanewtons, que significa a carga que o poste suporta. Nos treinamentos mais à frente, faremos cálculos de esforço da rede que estamos projetando e que, com a somatória da rede existente, não pode ultrapassar essa carga que o poste suporta. Veremos, primeiramente, os postes de concreto circular, representados no projeto pelas siglas XC ou pelo símbolo círculo preenchido com outro círculo menor, conforme a imagem. Como neste exemplo em que o poste carrega apenas a rede secundária, não é necessário que seja um poste muito alto, podendo ser de 9 metros ou 10,5 em caso de travessias e derivações. Além disso, em postes mais novos, fica bastante evidente a marcação com as características do poste como altura e peso, neste caso com 9 metros de altura e um peso de 600 decanewtons. Neste segundo exemplo, como temos a presença da rede primária, o poste é mais alto, geralmente com 10,5 metros para cima, e o peso varia de acordo com a topologia e a necessidade da rede elétrica. Nesse segundo caso, de 11 metros de altura e com um peso de 200 decanewtons. A grande maioria dos casos, principalmente redes mais antigas, é muito difícil enxergar essas marcações, mas com uma boa percepção dá para fazer uma estimativa bem realista da rede para fazermos as marcações do levantamento inicial. Em casos onde a rede primária faz derivações, sustenta equipamentos ou faz travessias em avenidas, é muito comum encontrarmos postes ainda mais elevados e com um peso maior, como neste exemplo apresentado que tem 12 metros de altura e suporta uma carga de 1000 decanewtons. Ainda existem casos em que o poste carrega dois níveis de rede primária, algumas derivações mais complexas ou em casos de travessias mais longas como em rodovias. É muito comum o uso de postes especiais, como nestes exemplos representados com 14 e com 16 metros. Seguindo os mesmos princípios dos postes de concreto circular apresentados anteriormente, outra configuração bastante comum em algumas regiões são os postes duplo T, representados pelas siglas XDT ou pela simbologia que se assemelha bastante ao próprio formato do poste em questão, como este do exemplo com 11 metros de altura e 600 decanewtons de peso. Os postes duplo T também apresentam tamanhos e pesos variados de acordo com a situação, podendo ser dos mais usuais como 9, 10,5, 11 ou 12 metros e até os postes especiais como já visto anteriormente. Em locais onde a rede é muito antiga e não requer muita manutenção, ainda é muito comum encontrar postes de madeira, representados pela sigla XM ou apenas pelo símbolo círculo sem nenhum preenchimento. Este também pode apresentar tamanhos variados, mas não possui marcação sobre as especificações do mesmo.
Neste caso, apenas indicamos que se trata de um poste de madeira e não realizamos as marcações sobre peso e altura. Além dos postes que pertencem às concessionárias de energia, existem muitos casos em que a rede telecom precisa prosseguir e que a estrutura dos postes da companhia elétrica não viabilizam a passagem da nossa rede. Neste caso, é comum encontrarmos o uso de postes particulares que pertencem a outros provedores de internet e que já construíram a estrutura anteriormente. Esses postes são representados pela sigla OC, OM ou ODT, dependendo do poste que foi instalado no local, se for respectivamente de concreto, madeira ou duplo T. Se for acordada uma parceria com o dono do poste, podemos compartilhar a estrutura sem maiores problemas. De acordo com a segunda foto, também é importante a anotação de equipamentos maiores já instalados no poste e que pertencem a outros provedores de internet, pois nestes postes que possuem o equipamento, nosso projeto iremos evitar de instalar novos itens que ocupem mais espaço ou que façam algum esforço no poste. A quantidade de ocupantes existente no poste vem sendo um grande desafio, tanto para os provedores que buscam regularizar suas redes à revelia, quanto para aqueles que planejam lançar novas estruturas de fibra ótica. No geral, as concessionárias de energia estabelecem restrições bastante rígidas, permitindo não mais do que 5 ou 6 pontos de fixação em suas estruturas compartilhadas. Portanto, a consideração do número de ocupantes se torna uma anotação fundamental durante a fase de levantamento de informações. Isso possibilita que no momento do planejamento do projeto sejam exploradas rotas alternativas que evitem postes já sobrecarregados. É importante ressaltar que essa tarefa pode ser particularmente desafiadora em áreas mais urbanas onde a disponibilidade de espaços livres nas estruturas é limitada. Essa conscientização e planejamento cuidadoso são cruciais para garantir o sucesso de projetos de expansão de redes de fibra ótica, promovendo eficiência e minimizando possíveis obstáculos relacionados à infraestrutura compartilhada. Para concluir, vamos agora analisar alguns dos equipamentos mais cruciais das concessionárias de energia. É fundamental estar ciente deles para evitar a colocação de novos equipamentos de telecom nos postes em questão durante o projeto e a obra. Também no caso de projetos de viabilidade destinados ao compartilhamento de infraestrutura, durante a solicitação do projeto, as concessionárias de energia utilizam o número de identificação desses equipamentos para localizar com precisão a região em questão na base de dados deles. O equipamento mais comum e fácil de diferenciar é o transformador. A estação transformadora, definida no projeto pela sigla ET, é um dispositivo utilizado para baixar ou aumentar a tensão elétrica e são usados para distribuir energia gerada até os consumidores finais. A chave fusível ou chave de poste, como é chamada popularmente, definida pela sigla BF no projeto, é um dispositivo de proteção e manobra de circuitos elétricos, amplamente utilizado na proteção contra sobrecorrentes em redes primárias de distribuição de energia elétrica. A chave seccionadora, também chamada de chave-faca elétrica, definida pela sigla CF no projeto, é um dispositivo para interrupção de desativação. O seu uso permite desenergizar circuitos elétricos para que os técnicos possam trabalhar de forma segura, operando as redes elétricas e fazendo manutenções sem correr riscos. O religador automático, definido no projeto pela sigla RA, trabalha em conjunto com outros dispositivos de proteção e de manobra. Ele tem como finalidade atestar automaticamente se o defeito na linha é de origem passageira ou não, e religar o circuito automaticamente caso o defeito seja passageiro. Todos estes equipamentos vistos durante a apresentação são acompanhados por um número de identificação de geralmente 4 ou 6 dígitos e que deve ser anotado a sigla do equipamento mais o número fixado no poste. Claro que nem sempre este número está claramente visível,
Pode haver casos onde a placa está danificada, suja ou com cabos e equipamentos cobrindo os números. Nestes casos, anotamos mesmo assim a sigla do equipamento mais S/N, indicando que está sem o número. Com isso, finalizamos nosso primeiro treinamento. Espero que este material te ajude a entender com clareza a identificação dos principais componentes em campo. Claro que nesse primeiro treinamento abordamos apenas os principais temas que devem ser apontados, mas durante o levantamento, toda anotação que você achar válida ou diferente do usual deve ser anotada e fotografada, para depois ser analisada com mais critério. Nos próximos treinamentos, vamos aprofundar ainda mais em alguns métodos para a obtenção desses dados, tanto em campo quanto digitalmente com o uso de ferramentas como o Google Street View no Google Earth. Qualquer dúvida ou sugestão, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, e este material também estará disponível para download na descrição do vídeo. Até mais!